Eu me pronuncio como deputada do Estado de Minas Gerais, ainda chocada pelo horror do que ocorreu na mina do Córrego do Feijão. O rompimento da barragem de Brumadinho é uma tragédia que teria sido evitável e é uma tragédia para não ser esquecida. Seja pelo número absurdo de vidas humanas ali sacrificadas, em grande parte, vidas humanas de trabalhadores, o que caracteriza o que é o maior desastre trabalhista da história do Brasil, um dos maiores do mundo. Pessoas que saíram das suas casas para trabalhar e foram colhidas por uma onda de lama tóxica. Isso é absolutamente intolerável. Afora isso, a população que vivia em Brumadinho, nas povoações adjacentes, foram gravemente atingidas, inclusive no seu direito à sobrevivência. E o mal ambiental ali praticado, que alcança o Rio Paraopeba, que pode comprometer de uma forma gravíssima a bacia do Rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional, tudo isso acumula para nós uma indignação, um sentimento de intolerância que motiva a convocação dessa Comissão Geral. É lógico que, nesse painel de horrores que eu testemunhei, porque estive lá, naquela manifestação do inferno, destacam-se os bombeiros, os trabalhadores públicos, que, de uma forma indômita e desinteressada, se jogam naquele ambiente absolutamente envenenado, ainda na perspectiva, seja primeiro de recuperação de vidas, seja depois de recuperação dos corpos das vítimas desse desastre. Isso tudo nos leva a pensar sobre diversos assuntos. Primeiro, a própria atividade de mineração e os dados ambientais e humanos que estão associados a elas. Nós temos no Brasil 425 barragens que são consideradas com alto dano potencial. E dessas 425, 392 estão no estado de Minas. Só isso já nos deixa sem sono, porque, afinal de contas, é um desastre sobre outro que pode acontecer a cada dia do ano. Outro assunto que nos preocupa é porque tivemos em 2015 o desastre da Samarco, que não gerou consequências decentes, nem do ponto de vista da indenização das pessoas prejudicadas, que foram, no primeiro momento, os prejuízos, a reparação orçada num valor que depois baixou para 4 bilhões, do qual não se despendeu até agora nem mesmo 1 bilhão. Então, o desinteresse da empresa responsável, e a Vale é a controladora dessa empresa, é alguma coisa que também a todos nós nos deixa indignados. E nos faz temer que depois de Brumadinho, também isso tudo caia no esquecimento e que nós tenhamos esse potencial de tragédias efetivamente garantidas da pior maneira possível. Bom, uma outra coisa, existe uma lei, que é a número 12.334, de 2010, que trata das consequências da atividade de mineração. Essa legislação, ela é, hoje, obviamente insuficiente. Ela é insuficiente porque ela não prevê de uma forma precisa as punições dos responsáveis. Então, evidentemente, a irresponsabilidade pode se multiplicar e se arrastar aí por décadas. Uma outra coisa é que a Agência Nacional de Mineração tem 20 funcionários para tratar dessa enormidade de problemas que eu caracterizei pelo Brasil inteiro. A emenda constitucional 95 é criminosa no sentido de bloquear o provimento de cargos que poderiam, talvez, ou antecipar ou reduzir danos de tragédias dessa natureza.
No cenário internacional, nós temos mineração ativa no Canadá, no Chile, nos Estados Unidos, na Índia, na Austrália. Na Austrália, o último desastre foi de 1929. Na Índia, foi de 1979. No Brasil, foi em 2015. Então, nós estamos muito atrasados em relação a providências institucionais que podem ser adotadas para que desgraças como essas não se repitam com essa periodicidade e com esse impacto sobre a vida. Tudo isso, portanto, hoje, nessa sessão, deve ser objeto de consideração para que nós, primeiro, cobremos as responsabilidades de quem as tem. Agentes públicos, agentes privados, quem quer que seja. Nesse momento, não é possível colorir partidariamente nenhum viés. As responsabilidades têm que ser cobradas de todos que as tenham. Segunda coisa, é necessário rever na legislação as insuficiências para que nós não prossigamos com esses problemas arrastando-se pela vida do Brasil. Uma das coisas que o cenário internacional nos informa é que em todas as outras situações as empresas contratam seguros. No Brasil, nenhuma dessas enormes iminências de risco, 425, como eu acabei de dizer a vocês, nenhuma delas é segurada. Então, evidentemente, nem mesmo provisão de recursos para atendimento dos desastres causados, nós os temos. Eu quero encerrar a minha fala, passando agora a palavra para o deputado Rogério Corrêa, com uma consideração final. Nós temos ouvido, de uma forma martelada, que a lógica privada é uma lógica superior à lógica pública. Que as empresas privadas têm padrões de governança muito superiores, que na órbita estatal produz corrupção e desastre. A Vale do Rio Doce era uma empresa privada, era uma empresa pública que foi privatizada. E desde que privatizada é que nós temos esses horrores se sucedendo. Então é preciso também rever essa lógica, porque a questão da governança, a questão da prioridade do bem público é alguma coisa que tem que ser pautada pelas empresas privadas, com a mesma sânia, com a mesma veemência que eu tenho ouvido nesse plenário as pessoas cobrarem das empresas públicas. Nós, que somos representantes da sociedade brasileira, nós temos um dever inadiável, que é o de cobrar a apuração das responsabilidades e, na órbita da nossa competência, a introdução de legislação que impeça que essa desgraça continue se repetindo de uma forma naturalizada no nosso país. Muito obrigado, presidente.